das turmas 701, 2 e 703. Hoje nós vamos corrigir a atividade remota 5, que é a avaliação diagnóstica. Ela foi enviada para vocês no dia 3/5, semana passada, e hoje vamos corrigir essa atividade. Nessa atividade remota, eu explico sobre os gêneros textuais do domínio jornalístico e explico, quais são esses gêneros, explico sobre o editorial, nós fazemos a leitura de um editorial, eu deixei aqui algumas dicas, sobre o gênero, o que contém, o que não tem nesse gênero textual, que é o editorial. Também comentamos sobre a carta do leitor. Então, nós fazemos um estudo aqui da carta do leitor. Crônica, tirinha e um gênero que não pertence ao jornalístico, mas em virtude de trabalharmos com a tirinha, é interessante também falarmos da história em quadrinhos, e para que a gente possa ali comparar esses dois gêneros textuais, tá? Então vamos à correção. Deixa eu deixar bem claro aqui que os estudantes que ainda não enviaram as suas respostas, dessa prova, façam o mais rápido possível, tá? Eu ainda estou recebendo as respostas da prova, mesmo porque é uma atividade também que nós desenvolvemos de forma remota. Então, aqui, vamos à primeira pergunta. Quais dos gêneros abaixo costumam ser encontrados em jornais impressos? Marque todas que se aplicam ao jornal. Então, aqui são todas, Então, é mais de uma resposta, não é uma única resposta. Então, vamos marcar. Conto popular não é publicado no jornal, tá? Entrevista, sim. Então, nós vamos marcar aqui um X aqui, entrevista. Carta do leitor, sim, é uma publicação no jornal. Vamos marcar. Crônica, também é uma publicação de revista, acontece em jornal também. Charge, com certeza, é um gênero textual do jornal. Cartaz, não confunda cartaz com anúncio. Anúncio tem em jornal, cartaz não. Notícia, com certeza, é o texto principal de um jornal. Então, essa é a resposta. Deixa eu me fechar isso aqui que abriu sem eu autorizar. Então, a resposta da questão número 1 é entrevista, carta do leitor, crônica, charge e notícia. Próxima questão é relativo ao editorial, a questão está relacionada ao conteúdo do texto e à forma, que é o gênero textual. Então, nós temos aqui as características do gênero textual. Dica número 1, editoriais de jornal ou de revista também. São textos em que vemos o posicionamento do veículo, não um único indivíduo. Então é o posicionamento, é a opinião do jornal e não de uma pessoa única. Por isso, não costumo apresentar o nome do autor, porque o autor de um editorial
não é um, são várias pessoas que compõem a equipe editorial do jornal. Dica 2. Esse texto pode ser considerado um texto opinativo, porque traz um posicionamento do veículo. Então, traz uma opinião. Então, ele é também um texto opinativo. Dica 3. Editorial apresenta informações e opiniões. Sim, por quê que apresenta informação? As opiniões, elas são baseadas nas informações que trazem ali para o editorial uma ideia de credibilidade e para comprovar, né, aquelas opiniões ali, aquele posicionamento, é necessário que o autor apresente informações, tá? Dica número 4. O texto A Educação Está Doente é de opinião. Não é nem crônica, nem um texto só de notícias. Tá? Então, o editorial não é uma crônica, né? É uma afirmação. E também não é uma notícia. Esse texto, né, ele informa e sobretudo, um texto de opinião, que discute criticamente um fato recente. Então, esse texto informa e também ele tem o quê? Uma opinião, tá? É uma discussão dessa opinião, com argumentos, informação, dados, né? Agora aqui, vamos à pergunta. Para cada opção abaixo, assinale verdadeiro ou falso. Então, vamos à primeira, são 3 afirmativas, vamos analisar cada uma. O texto só traz informações neutras, sem um posicionamento. Mentira, então aqui é falso, tá? Nós acabamos de ler ali, editorial tem informação e opinião, então, portanto, ele tem posicionamento, né? Ele tem posicionamento. Então, aqui, ó, esse sem aqui, ó, que tá errado. É possível encontrar o nome do autor desse texto? Acabamos de dizer também que não, né? Não é possível encontrar o nome do autor, porque é uma equipe de pessoas. O texto é opinativo e também informativo. Sim, verdadeiro. Acabamos de ler sobre isso. Muito bem, então a resposta está aqui, FFV. Próximo texto que a gente vai analisar é do espaço do leitor, ou seja, a carta do leitor. Todo veículo de informação tem um espaço que ele destina a população, ao seu leitor, né? Para que o seu leitor possa comentar as notícias, as reportagens, né? Todo o conteúdo ali do jornal. Pode também criticar, dar sugestões, né? Então, é o espaço que o leitor... E essa carta aqui é uma carta do leitor que foi enviada aí para esse jornal aqui, ó, chamado Diário do Norte Online, tá? Vou ler rapidamente essa carta, porque as perguntas aqui, elas dizem respeito também ao conteúdo que está ali. Então, não é só a forma, ao gênero textual, mas também o conteúdo que precisaremos analisar. Então, vamos lá. Caro editor, né? Carta tem que ter uma saudação, né? O destinatário dessa carta, que é aqui, ó, caro editor, né? O remetente é o leitor, né? Ele envia a carta para o jornal publica lá na parte no espaço do leitor.
Quero parabenizar toda a equipe pela publicação do Jornal Diário do Norte. Sou leitor costumaz do semanário. Interessante a ideia de dar visibilidade ao norte do estado de Goiás. Quero marcar essa frase aqui, porque ela já traz aqui o motivo da carta, né? Porquê da carta, que ó, é a opinião não, é a opinião. Ai, peraí, deixa eu desmanchar essa parte aqui. Ixi, piorei. Ah, consegui. Quero marcar só essa partezinha aqui. Ok, e não foi, tá bom. Deixa assim. Então, essa parte aqui, interessante a ideia de dar visibilidade ao norte do estado, né? É uma opinião do leitor, já é a opinião dele. Aí ele continua, esse povo, né, que povo que é esse? Povo do norte do estado de Goiás, que tem uma história rica, merece o destaque. O cotidiano das prefeituras e do próprio povo da região é rico e nos dá a sensação de estarmos participando da história de cada município. Sentimos-nos mais irmanados com essa parte do nosso povo. O isolamento geográfico e cultural fica rompido. É uma sensação de goianidade completa. Talvez uma das ideias mais louváveis no jornalismo goiano. Quero ainda trazer uma sugestão. Seria interessante que, ao fazer a reportagem de determinada cidade, esta estivesse localizada no mapa do estado. Uma espécie de figura ao lado ou ao final. No geral, o cidadão é meio sem noção do rumo das cidades do norte. Tenha a sugestão como mera sugestão, sem qualquer ideia de conserto ao trabalho de vocês, que está muito bom. Então, aí temos a opinião, né? E aí vem a pergunta. Qual é o elogio? Então, tá buscando aqui elogio que o leitor faz na carta acima. Então, não está pedindo sugestão, está pedindo o elogio. Então, vamos lá. Letra A. Gosta muito de ler o diário pelo fato de dar visibilidade ao norte de Goiás. Aqui, ó. Aqui está conectado diretamente com a ideia que foi lançada ali no texto, né? Então, aqui, o elogio que se faz é esse daqui, ó, tá? Aqui está o elogio, que nós já, inclusive, marcamos. Interessante a ideia de dar visibilidade ao norte, tá? Por que elogio? Porque ele fala que isso é uma ideia interessante, é um elogio, ok? Então, a resposta para essa pergunta é a letra A, tá? Essa daqui está... A letra B está errada porque ela fala de causos. Isso ali não é um causo, né? Não tem um causo ali, tá? E a letra C está errada também porque ele fala que traz uma receita. Não é uma receita também, tá? Então, essa é a resposta, letra A. Próximo gênero é a crônica. A crônica, ela tem uma mistura de aspectos do domínio jornalístico, porque é um texto publicado no jornal, e literário. Por quê que é literário? Porque porque é uma narrativa, e é uma narrativa ficcional, embora esteja conectada a fatos do cotidiano, tá? Então, aí, a crônica tem essas características principais. Então, essa crônica aqui, vou ler rapidamente também,
O que vivi ao ficar preso no elevador? As portas do elevador estacionado no térreo já se fechavam quando, numa corrida rápida, coloco o braço no rumo do sensor a tempo de fazê-las reabrirem. Entro ainda ofegante no cubículo vazio, não sem antes soltar um que sorte em voz alta. Sou apaixonado por elevadores vazios. O intervalo do térreo até o andar escolhido é sempre um momento oportuno do dia para dar uma ajeitada no cabelo no espelho, olhar as mensagens ainda não visualizadas e respirar. Mas não hoje. O elevador parou no meu andar. O 25º. Mas as portas não se abriram. Espero, estranhando o delay. E nada. Alguns instantes depois, o ventilador do teto para. Era isso. Eu estava preso em um elevador enguiçado. Desapontado a tocar o interfone. Desato a tocar o interfone. Toca disparadamente. Mas, no lugar de uma voz humana, só recebo uma luzinha que pisca insistentemente. Do nada me vem a palavra claustrofobia, do latim claustrofobus, medo de lugares fechados. Eu não tinha aquilo, mas sentia que meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. Sento, levanto, sento novamente, dou voltas só de meias dentro do cubículo de metal. Exatos 1h50 se passam até que um funcionário abre a porta, com o elevador já no térreo, e me encontro no chão abraçado às minhas pernas. Ainda um pouco trêmulo e puxando o ar com força, caminho até a recepcionista. Onde ficam as escadas mesmo? Muito bem. Então, o texto é narrado em primeira pessoa, o narrador é um narrador personagem. Ele que não tinha medo de elevador, de ficar em lugar fechado, né? Não era uma pessoa claustrofóbica, passa a ser, né? E desiste de usar o elevador e passa a usar as escadas. Então, resumidamente, o texto fala sobre isso. Agora vamos à pergunta. Marque uma opção e depois explique por que o texto pertence a esse gênero textual. O texto acima é uma crônica, a resenha de um filme, um conto de terror. Bem, é claro que a resposta é a letra A, uma crônica, né? A própria enunciado lá antes do texto já afirma que é uma crônica. Agora, por que é uma crônica? Por que esse texto é uma crônica? Porque ele trata de fatos do cotidiano, tá? Então, ele trata de fatos do cotidiano, vou botar o T aqui, é uma ficção, é um texto ficcional, é uma narrativa ficcional. Deixa eu tentar escrever isso aqui. Ficção. Então, ele é uma ficção. Você tem ali personagem, você tem ali um enredo, né? Início, meio e fim do texto com uma sequência de fatos, né? De uma pessoa que não tem medo, passa a ser uma pessoa que tem medo, né? De andar de elevador. Tem um narrador, personagem, e é um gênero de jornal, é um gênero que está conectado ao cotidiano, a fatos
que são possíveis de acontecer no nosso dia a dia e foi publicado no jornal. Então, todos esses elementos comprovam que é uma crônica, tá? Ok? Agora passamos para o próximo gênero, que é tirinha. A tirinha é uma narrativa linear, ou seja, em uma linha, você tem aqui, ó, numa linha, você tem uma pequena história, né, que trata aqui também nesse caso aqui é uma tirinha do cartunista Bill Watterson e o personagem Calvin. O texto ele é misto, você tem aqui linguagem verbal, palavras, né, nos balões, e imagens, né, o visual e o não verbal, o visual e o verbal, e vamos ler rapidamente também para respondermos a pergunta. Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que mas algo muito, muito. Calvin, o que você fez? Aí o pai fica bravo, né? Tendo como base o texto acima, o que é possível afirmar sobre tirinhas? Marque uma opção. Então vamos lá. São textos que provocam não apenas o riso, mas também uma reflexão. São textos de terror. Isso é um texto de terror, gente? Isso aqui é um texto de terror? São textos comoventes que despertam tristeza e agonia. Isso aqui é um texto que desperta tristeza e agonia? Bem, então é claro que a resposta é letra A, tá? E qual que é o assunto do texto? Quem sabe me dizer aqui qual que é o assunto do texto? Podem me falar? Bem, o assunto do texto é a preocupação. Deixa eu pôr uma letra diferente aqui. Não, deixa aqui mesmo. A preocupação são de Calvin. Poderia ser também segurança, né? De Calvin. Com o amor que o pai tem por ele, mesmo tendo feito algo errado. Então, resposta tá aí, tá? Qualquer coisa que vocês tenham respondido próximo disso, tá certo. Agora, histórias em quadrinhos. Coloquei, a história em quadrinho não é um gênero do jornal. Ele é publicado em revista de quadrinhos, né? Tem revistas próprias, mas eu coloquei aqui para vocês poderem comparar a tirinha com a história em quadrinhos, tá? E aí eu explico, né, nesse texto introdutório aqui o que é a história em quadrinhos, os tipos de balões que existem, né? Então vocês tinham que observar, né, essa diferença de balões. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, né, de reparar esse desenho dos balões nas histórias em quadrinhos que vocês leem, tá? Para vocês irem percebendo que cada balão ele existe de uma forma porque tem uma intenção diferente,
né? Então, aqui, esse daqui é uma fala de personagem. E esse balão aqui com as notas musicais, né? É para mostrar que o personagem está cantando. Então, cada tipo de balão traz uma intenção, um objetivo, né? Então, não é simplesmente o personagem falar socorro. Ele está pedindo socorro, então, socorro! Então, é um grito, né? Então, que é o grito do personagem, é um grito dele pedindo socorro. Então, observem direitinho, tá? E outra questão que aparece muito em história em quadrinhos e às vezes também em tirinhas são as onomatopeias, né? As onomatopeias, né, embora a palavra seja enorme, né? São sons que as coisas, as pessoas, os animais produzem. E esses sons são reproduzidos em forma de letras, em forma de palavras, né? Então, aqui, bang, né? Então, tem o som aí do trovão, o som de uma gota, né? Da buzina, ou uma pessoa andando, né? E de salto, né? Aquele toque-toque, né? Ou um soco, ou o cuco de o som produzido pelo cuco de um relógio, né? O toque de um telefone, todos esses sons que a gente reproduz em forma de palavras, nós chamamos de onomatopeias, tá? Muito bem, continuando. Então, nós temos nossa historinha aqui. Essa historinha, ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrinhos. No sexto quadrinho, tem aqui a palavra remorso, que eu escrevi aqui do lado, né, para vocês saberem, porque aqui não está dando para perceber direito a palavra. E tem uma outra palavra que é uma onomatopeia, tá? A história em quadrinhos, ela é mais longa e também temos linha, ela é formada por linha e por colunas. Então, tem aqui uma coluna aqui, outra coluna aqui, né? Então, você tem linhas e colunas, tá? Na história em quadrinho. A tirinha, ela só é uma linha, né? A história em quadrinhos, né? Ela tem muito mais que 4 quadrinhos, né? Essa daqui tem o dobro daquela lá, né? 8 quadrinhos, tá? E a narrativa é um pouco mais longa e você pode perceber um enredo aqui nessa história, tá? Então, você tem aqui um início, que é a situação inicial, né? Que vem até aqui, que é o fato gerador do conflito, tá? O conflito, o clímax, né? Esse é o clímax, e aqui já é o desfecho. Então, todos os momentos da narrativa você encontra numa história em quadrinhos. E é exatamente sobre o enredo que eu pergunto aqui, ó, tá? Então, o primeiro fato aqui que eu menciono na questão número 6 é Cebolinha avista alguém se aproximar. Qual quadrinho que é? Esse daqui, que é o 7º, né? 7º quadrinho aqui, ó. Então, você teria que marcar aqui, ó, número 7. Cebolinha caminha distraído. É o primeiro quadrinho. Olha aqui, primeiro quadrinho. Então, você teria que marcar aqui o número 1. Cascão e seu amigo riem de Cebolinha enquanto Cebolinha está no chão. Ó, é o 1, 2, 3, 4. Quarto quadrinho. Então, vamos marcar lá. Então, aqui, ó, esse aqui, ó, é o quarto quadrinho. Cebolinha xinga os dois falando das consequências. Esse fato está relacionado a qual quadrinho? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é esse daqui. Olha aqui as consequências. Poderia ter machucado a cabeça,
poderia ter machucado a cabeça, o pé, poderia ter quebrado, né, várias partes do corpo, e eles começam a ficar assustados, né? Esse quadrinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Você conta com esse quadrinho aqui. Então, é o quinto quadrinho. Número 5. Vamos lá marcar. 5. Ouve-se um som. Que som é esse representado ali? Como que esse som é representado? A onomatopeia, que é o terceiro quadrinho. Então, vamos marcar. Ouve-se som, que é da queda do Cebolinha. Cebolinha escorrega. É o momento que ele pisa na casca de banana e escorrega. É o qual quadrinho? Aqui, o segundo. Então, você teria que ir lá e voltar e ir marcando. Com bastante atenção aqui para não errar. Mônica se aproxima da casca de banana enquanto Cebolinha ri sarcástico. O que é sarcástico? Ri com maldade, né? Aqui, ó, é o último quadrinho. Olha aqui ele rindo aqui, ó, com um sorrisinho maldoso, ó, né? E a Mônica se aproximando. Oitavo. Então, essa daqui é o número 8. E Cascão, o último aqui, Cascão e o amigo sentem remorso, né? Que é o sexto, né? Que sobrou ali. Olha ali, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse daqui, ó. Né? O remorso, né? Tá escrito aqui, remorso. E aí, vamos marcar aqui. É o número 6. Agora aqui, qual a linguagem? Quanto à linguagem, essa história é escrita em... Nós vimos que tem palavras e tem imagem. Então, nós vamos marcar aqui, ó, letra C. Linguagem verbal, linguagem não verbal. O que é o não verbal? A imagem, tá? O desenho, né? O desenho que aparece lá, ó. Não vou fazer o desenho muito bem aqui não, né? Só para sinalizar aqui para vocês, né? Nariz aqui. Então, desenho. Faz de conta que isso é um desenho de um rosto. Então, e a oitava questão e última. A palavra no terceiro quadrinho é uma onomatopeia, né? Falei várias vezes isso quando estávamos lendo ali o texto, analisando o texto. Muito bem, estudantes. Então, aí é a correção da avaliação. Quem já fez, corrija aí. Abre o caderno aí, corrige a sua prova. Os que não mandaram, eu recomendo que vocês façam antes de assistir esse vídeo, tá? Porque para que vocês aprendam, né? E todos os links que tem aqui de vídeo, ó, que eu tô sugerindo de vídeo, tentem assistir para vocês aprenderem mais sobre cada gênero mencionado aqui nessa avaliação diagnóstica, ok? Então, boa tarde a todos, espero tenha sanado as dúvidas e que vocês tenham aprendido mais. E se ainda permanecerem com dúvidas, podem me procurar no WhatsApp ou no Classroom, tá?